Um mundo mergulhado em violência, corações corrompidos e um Criador que decide purificar toda a terra com águas que ninguém jamais imaginou. O que você ouvirá agora não é apenas uma história antiga, mas um relato que atravessou gerações. Prepare-se para uma jornada onde poucos sobreviveram, e apenas a fé foi suficiente para enfrentar a destruição. Antes de continuar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar nossas próximas histórias e deixe um comentário dizendo: se você vivesse naquele tempo, teria acreditado em Noé ou duvidado, como os outros? A corrupção na terra. A humanidade havia se multiplicado, mas junto dela cresceu a maldade. Homens e mulheres se entregavam à violência, à ganância e à idolatria. Os pensamentos do coração humano estavam corrompidos e cada intenção era má continuamente. O Criador, ao contemplar o que havia feito, entristeceu-se profundamente. Terra, que deveria refletir a harmonia do jardim do Éden, agora estava coberta de injustiça. As cidades cresciam com gritos de guerra e sangue derramado. O Senhor decidiu então que não suportaria para sempre o espírito humano, limitado e corrupto. Foi nesse cenário que Deus tomou uma decisão drástica: purificar o mundo por meio das águas. Mas, em meio à corrupção, havia um homem que se destacava: Noé. Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Enquanto todos ao seu redor se deixavam levar pela maldade, ele andava com Deus, mantendo sua fé e retidão. Essa fidelidade chamou a atenção do Senhor, que decidiu preservar a vida dele e de sua família. Deus revelou a Noé o terrível destino que aguardava a terra. Um dilúvio destruiria todos os seres viventes. Mas, pela graça, Noé encontraria salvação. A vida dele e de seus descendentes se tornaria a semente de um novo começo. Era uma tarefa grandiosa, construir uma arca enorme para abrigar sua família e os animais. Obediente, Noé ouviu atentamente as instruções divinas, sem questionar, acreditando na promessa de proteção. Deus falou claramente a Noé: a arca deveria ser feita de madeira de cipreste, resistente e durável. Seu comprimento seria de 300 côvados, a largura de 50. 3 andares seriam construídos, com espaço suficiente para abrigar os animais e os suprimentos necessários. Uma abertura deveria ser feita no alto, permitindo entrada de luz e ventilação. O Senhor explicou ainda que a arca seria o instrumento de salvação, enquanto o resto da humanidade pereceria nas águas. Era uma construção monumental para alguém que jamais vira chuva em tal proporção. Mesmo assim, Noé não hesitou. Cada detalhe foi seguido à risca, mostrando sua obediência e confiança absoluta no plano divino. Enquanto trabalhava na arca, Noé proclamava a mensagem do juízo de Deus. Ele advertia seus contemporâneos: a maldade havia chegado ao limite e o Criador traria destruição pela água. Mas ninguém acreditava. Riam dele, zombavam de sua fé e chamavam-no de louco. Nunca haviam visto algo parecido, e falar em inundação global parecia absurdo. Contudo, Noé persistia, martelando as madeiras e pregando ao mesmo tempo. Ele era o símbolo da paciência de Deus, que oferecia a oportunidade de arrependimento até o último instante. Os homens continuaram cegos por sua arrogância. Assim, a arca se tornava não apenas um refúgio físico, mas também uma testemunha do contraste entre a fé de um homem e a descrença de muitos. Deus firmou um pacto com Noé. Ele e sua família seriam preservados. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, junto com suas esposas, entrariam na arca. Além deles, cada espécie de animal seria representada. Deus ordenou que fossem levados casais de animais puros e impuros, aves dos céus e répteis da terra. Todos encontrariam abrigo sob o teto da arca. O Criador prometeu sustento e sobrevivência, mesmo em meio ao caos. Esse pacto era sinal da fidelidade divina, lembrando que, mesmo em juízo, Deus preserva a vida. O coração de Noé se encheu de reverência, pois sabia que sua obediência salvaria gerações futuras. O pacto estabelecia a continuidade da criação e da humanidade. Noé e seus filhos começaram a reunir os animais conforme a ordem divina. Pássaros de todas as cores voavam em direção à arca, como se guiados por uma força invisível. Leões, tigres, lobos e cordeiros caminhavam lado a lado, em paz, obedecendo ao chamado do Criador. O incrível acontecimento surpreendia os poucos que ainda observavam, mas nem mesmo assim se arrependeram. Era uma cena grandiosa. Criaturas selvagens e domésticas, grandes e pequenas, reunidas no mesmo espaço. O cuidado de Deus se manifestava em cada detalhe, provando que nada seria deixado ao acaso. Com paciência e organização, Noé acomodou cada par de animais em seus compartimentos, preparando-se para a tempestade que se aproximava.
Além dos animais, era necessário armazenar alimento para todos. Noé estocou grãos, frutas secas, raízes e água. Cada espécie teria o que comer durante o longo período dentro da arca. Foi um trabalho árduo, exigindo disciplina e planejamento. A família de Noé ajudava, e o interior da arca foi organizado como uma verdadeira cidade viva, pronta para resistir ao dilúvio. O Criador havia pensado em tudo, garantindo que a vida seria preservada em cada detalhe. Quando tudo estava pronto, Deus disse a Noé que o dilúvio viria em 7 dias. Era o último aviso antes da catástrofe. A família entrou na arca com os animais, enquanto do lado de fora reinava a incredulidade. O tempo corria lentamente, como uma contagem regressiva. A porta ainda estava aberta, como um convite final ao arrependimento. Mas ninguém se moveu. 7 dias de silêncio em que o céu parecia aguardar o momento certo. No 7º dia, o próprio Deus fechou a porta da arca, selando a salvação dos que estavam dentro. O início do dilúvio. No 8º dia, o céu se transformou. Nuvens negras se formaram como nunca antes vistas, e trovões ecoaram pela terra. Então, as comportas do céu se abriram. Chuva intensa caiu sem cessar, e ao mesmo tempo as fontes do grande abismo jorraram água do interior da terra. Rios transbordaram, mares se agitaram, e rapidamente a enchente começou a cobrir os vales. As pessoas, em desespero, correram em busca de refúgio, mas era tarde demais. A porta da arca permanecia selada pela mão de Deus. Enquanto a chuva caía, os homens corriam para as colinas mais altas. Muitos, em desespero, bateram nas laterais da arca pedindo socorro. Mas o tempo do arrependimento havia passado. O que antes era zombaria agora se tornava terror. Casas, templos e cidades inteiras eram destruídas. A arca, construída sob comando divino, começou a flutuar. Guiada pelo próprio Deus, ela resistia à violência das ondas, como um navio sólido em meio à tempestade. 40 dias e o repouso da arca. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. As águas cobriram até mesmo os cumes mais altos das montanhas. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. Depois dos 40 dias, a chuva cessou. O céu se abriu lentamente e o som das águas caindo deu lugar a um silêncio profundo. O mundo continuava coberto por imensidão líquida e a arca ainda navegava sem rumo. Após 150 dias, Deus lembrou-se de Noé e fez soprar um vento sobre a terra. As águas começaram a diminuir. Lentamente, a arca encontrou repouso nas montanhas de Ararat. Embora ainda cercada por água, já havia sinal de estabilidade. A família olhava pela pequena janela no alto, tentando enxergar o que restara do mundo. O sopro do vento representava a promessa do Criador. A vida renasceria. O fim da espera e a saída da arca. Noé decidiu testar se as águas já haviam diminuído o suficiente. Abriu a janela da arca e soltou um corvo. A ave sobrevoou as águas, mas não encontrou repouso e acabou voltando. Dias se passaram e a arca continuava imóvel. Depois de mais alguns dias, Noé soltou uma pomba. Ela voou, mas não encontrou pouso e retornou. 7 dias depois, ele a enviou novamente. Dessa vez, a pomba voltou trazendo em seu bico uma folha de oliveira. Era o sinal tão esperado. A terra começava a se renovar. Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba novamente. Ela não retornou, confirmando que já havia lugar seco. Então, Deus ordenou: sai da arca, tu e tua família, e traze contigo todos os animais. As portas foram abertas, e a luz do novo mundo iluminou seus rostos. Pisaram em terra firme, sentindo novamente o solo sob os pés. Os animais correram livres, espalhando-se pela paisagem renovada. O ar estava puro, e o silêncio agora era de paz, não de destruição. Noé percebeu que presenciava o recomeço da criação. O altar de gratidão e o novo começo. A primeira atitude de Noé ao sair da arca foi construir um altar ao Senhor. Ele tomou animais e aves e ofereceu holocaustos em agradecimento. A fumaça do sacrifício subiu aos céus como aroma agradável a Deus. O Criador, tocado pela adoração, prometeu que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, apesar da inclinação do coração humano para o mal. O altar simbolizava que a nova humanidade deveria começar colocando Deus em primeiro lugar. Deus estabeleceu um pacto eterno com Noé, sua descendência e toda a criação. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio universal. Como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris no céu.
Sempre que as nuvens se formassem e a chuva caísse, o arco lembraria a promessa divina. Era mais do que cores no horizonte. Era a certeza de que a misericórdia triunfava sobre o juízo. Com o pacto firmado, a família de Noé iniciou uma nova etapa. Eles começaram a cultivar a terra, criar animais e repovoar o mundo. A história do dilúvio não era apenas sobre destruição, mas sobre renovação, lembrando que, mesmo no caos, Deus oferece esperança, pacto e futuro para toda a criação.